Boa noite. Hoje, no dia 22 de junho do ano de 2020, às 19 horas e 45 minutos, damos início na 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sapezal. Boa noite aos nobres colegas vereadores, às população que nos acompanha pelas redes sociais. Registro aqui a presença de todos os vereadores. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 10ª sessão ordinária do ano de 2020. Peço para o vereador Pastor Adilto fazer leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e os que nos acompanham pelas redes sociais. Aqui vou ler Salmo 125, versos 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Conforme o que determina o artigo 127 do parágrafo 2º do regimento interno desta Casa, eu coloco em votação a ata da 13ª sessão ordinária. Quem concordar permaneça sentado e quem discordar levanta-se. Declaro aprovada a ata da 13ª sessão ordinária, realizada aos 8 dias do mês de junho do ano de 2020. Leitura dos ofícios de número 085, 086, 088, 090 e 091, recebidos do gabinete do prefeito, excelentíssimo senhor Valcir Casagrande. Boa noite a todos. Ofício número 085/2020, Gabinete do Prefeito, Sapezal, Mato Grosso, 8 de junho de 2020. Ao ilustríssimo senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Mato Grosso, assunto: publicação dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhor presidente, o município de Sapezal, pessoa jurídica de direito público interno, em cumprimento ao disposto do artigo 65, parágrafo 3º da Constituição Federal, no artigo 77, parágrafo 7º da Lei Orgânica Municipal, combinado conforme disposto nos artigos 52, caput 55, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, enviada à Câmara Municipal para publicação um relatório resumido da execução orçamentária relativa ao primeiro bimestre de 2020. Atenciosamente, Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Ofício 086/2020, Gabinete do Prefeito. Presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Mato Grosso, assunto: publicação de relatórios de lei de responsabilidade fiscal. Senhor presidente, o município de Sapezal, pessoa jurídica de direito público interno, em cumprimento ao disposto do artigo 65, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 77, parágrafo 7º da Lei Orgânica Municipal, combinado conforme disposto no artigo 52, o caput 55, parágrafo 2º da Lei Federal Complementar número 101, 4 de maio de 2000, enviada para a Câmara Municipal para publicação um relatório resumido em execução orçamentária relativo ao segundo bimestre de 2020 e o relatório de gestão fiscal no primeiro quadrimestre de 2020. Atenciosamente, Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Sapezal, 15 de junho de 2000, ofício número 088/2020, de Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal de Sapezal, Mato Grosso, assunto: encaminhamento do balancete do mês de março de 2020. Senhor presidente, encaminhamos para a devida apreciação de agrega Casa de Leis o balancete financeiro orçamentário e demais anexos pertinentes relativos ao mês de março de 2020, conforme perpetua a lei, em conformidade das informações dispostas no site do TCE. Cordialmente, Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal.
Ofício 090/2020, Gabinete do Prefeito, Sapezal, Mato Grosso, 16 de junho de 2020. O ilustríssimo senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Mato Grosso. Assunto: envio de leis. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos e devido acatamento, utilizamos-nos do presente para envio de leis. Lei número 1547/2020 institui o regime de sobreaviso relativamente aos motoristas de ambulância e técnicos em enfermagem e da outras providências. Lei número 1548/2020 institui o regime de sobreaviso relativamente aos bioquímicos, enfermeiros, técnicos de laboratórios e auxiliares de laboratório e da outras providências. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Ofício número 091/2020, Gabinete do Prefeito, Sapezal, 16 de junho de 2020. O ilustríssimo senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Mato Grosso. Assunto: envio de lei. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos e devido acatamento, utilizamos-nos do presente para envio de leis. Lei número 1549/2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir o projeto atividade na Lei Municipal número 1385/2017, Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021. No anexo de metas e prioridades de lei municipal, número 1525/2019, LOA 2020, criando crédito especial no orçamento geral no município de Sapezal, estado de Mato Grosso, e da outras providências. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para os maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Valci Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal, Mato Grosso. Foram todos. Hoje, também como já um acordado entre todos os nobres colegas vereadores, não temos ninguém inscrito para que fazer o uso da tribuna. Passamos então para a ordem do dia. Leitura e votação da indicação de número 012 de 2020, de autoria da vereadora senhorita Bárbara Bongiolo Saquete, que indica ao chefe do Poder Executivo que adote providências para a efetivação de sinalização nas pontes e cabeceiras de pontes existentes ao longo das estradas municipais. Indicação número 012/2020. De conformidade com o que estabelece o artigo 87 do inciso 11 do regime interno desta Casa de Leis, a vereadora que subscreve, depois de ouvida a soberana manifestação do plenário, indica ao chefe do Poder Executivo que adote providências para efetivação de sinalização nas pontes e cabeceira de pontes existentes ao longo das estradas municipais, determinando a Secretaria de Viação e Obras e Serviços Urbanos o empenho nessas tarefas com maior brevidade possível. Justificativa. Tal solicitação se baseia no fato de que as sinalizações das cabeceiras de pontes e também nas próprias pontes que se encontram construídas sobre os córregos e rios que existem no território municipal devem ser mantidas com boa visibilidade, principalmente em relação às placas indicativas e às pinturas com cores que destacam essas construções, com especial atenção nas entradas e saídas das pontes, chamadas de cabeceira, pois geralmente se encontram em desníveis entre o leito da estrada e sua junção com as pontes. Também consideramos importante a proteção nas cabeceiras das pontes com a instalação de guarda-reios onde for conveniente a sua colocação. Com essas ações, inclusive com outras possíveis a serem realizadas, conforme o estado físico de cada ponte e o local que estiverem construídas. Esperamos melhorar a sinalização sob todos os aspectos, visando a segurança das pessoas que transitam pelas rodovias municipais. Sendo assim,
Contamos com o apoio integral dos nobres pares na aprovação desta propositura e esperamos, da mesma forma, atenção especial do Poder Executivo Municipal no atendimento ao solicitado. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Sapezal, aos 18 dias do mês de junho do ano de 2020. Bárbara Bongiolo Saquete, vereadora. Coloco em votação a indicação. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade a indicação de número 012 de 2020. Os pareceres das comissões competentes referente aos projetos de lei de número 014, 015 e 017 de 2020, recebidos do Poder Executivo Municipal, foram favoráveis à livre tramitação dos mesmos, conforme apresentado. Presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. Tendo em vista que nós temos um projeto que está na casa, ele chegou com, não foi regime de urgência, mas assim, ouvindo a população, algumas pessoas, e eu precisava de alguns esclarecimentos, mas a gente entende a necessidade de alguns empresários, construtores, até arrecadação para o município, a respeito desse projeto, e atendendo também o regimento interno, no artigo 119, que o regime de urgência será concedido pelo plenário através de requerimento verbal de qualquer vereador, eu gostaria de fazer esse pedido, que a gente faça um regime de urgência desse projeto que entrará para votação agora. Conforme a solicitação da vereadora Rose, pedindo regime de urgência nesse projeto de lei de número 014 de 2020, eu coloco em votação o regime de urgência. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade o regime de urgência sobre o projeto de lei de número 014 de 2020. Apreciação em votação, em turno único, do projeto de lei de número 014, que retifica a lei complementar de número 001 de 2012 e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto. Com a palavra, a vereadora Rose. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer à equipe Delta Engenharia de Campo Novo do Parecis, porque eles me deram muita assistência até para estudar esse projeto, porque ele vem falando dos condomínios, e existe uma lei federal de 2017 que o governo Temer fez, e aqui no nosso município em específico nós temos várias construções, várias casas que precisam ser regulamentadas e precisaria entrar na lei, né? A gente precisaria regularizar o município, a lei do REUBER. Então, assim, eu queria dizer que essa lei de 13.465 de 2017, ela coloca os artigos 58 e 61, que fala realmente das condições simples que existem os condomínios, e a gente tinha umas particularidades em específica, e assim como tem os novos construtores que precisam regulamentar em cartório, precisa regulamentar as suas edificações. Então, assim, eu acho que esse projeto vem complementar e vem organizar o município e adequar. Então, assim, tem que parabenizar o governo do município por ter colocado esse projeto para a gente estudar, e eu gostaria de agradecer aos colegas por entender a necessidade de um estudo mais específico em cima de um projeto tão amplo e que pode complicar a vida de algumas pessoas se a gente não prestasse atenção e não estudasse. Então, assim, e eu só fiz isso depois que o senhor Loivo, que é graduado em Tecnologia de Gestão Ambiental, pós-graduado em Perícia e Auditoria Ambiental, me deu o parecer dele, que me deu esclarecimento suficiente para que a gente votasse esse projeto. Meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Chapadinha. Senhor presidente, boa noite colegas vereadores. Eu quero aqui agradecer por terem entendido a urgência, a necessidade, a importância desse projeto 014,
2020, os benefícios que ele vem causar, aliás, que ele vem trazer para o nosso município, para as pessoas que estão precisando regularizar as suas situações na questão de condomínio. É um projeto, senhor presidente, que ele foi muito bem estudado e tanto é que ele foi tão bem elaborado que mesmo com avaliações de algumas pessoas que avaliaram, não encontraram nenhuma irregularidade. Para quem tinha lido esse projeto e tinha se informado dele antes, já estava claro que ele podia até ter sido votado, mas eu não sei o motivo, talvez não houve tanto um empenho, e hoje está aí sendo pedido com regime de urgência, e graças a Deus que ele foi aceito esse regime de urgência. E também, senhor presidente, quando a engenharia do nosso município, da prefeitura, junto com o pessoal do cartório e alguns empresários do ramos, entenderam que nosso município não estava adequado, de acordo com a nossa lei federal de 2000, essa lei de 2017. Então, hoje, precisando fazer essa retificação, então eu quero aqui dizer que sou favorável à aprovação desse projeto e, com certeza, com esse regime de urgência, pôde consertar lá um desinteresse e hoje aqui nós podemos concluir a votação desse projeto. Muito obrigado. Eu também quero aqui agradecer aos nobres colegas vereadores aí pela preocupação, e a gente sabe da valia desse projeto, que vai beneficiar muitas pessoas no nosso município. Na realidade, vereador Chapadinho, que nós já falamos, o projeto, ele não veio os seus pareceres na sessão anterior, devido a ter algumas dúvidas, alguma coisa que não estava bem esclarecido. Então, acho que realmente foi bem estudado, tem que estudar mesmo, e é isso que a gente tem que fazer. O projeto tem que vir para a sessão, para a pauta, quando ele não paira nenhuma dúvida sobre ele, e é dessa forma que nós temos que conduzir. Ou nós pedimos regime de urgência, ou então nós convocamos alguma extraordinária para deliberar e para a aprovação do referido projeto. Então, também sou favorável, parabéns aos nobres colegas e se Deus, e continua em discussão o projeto. De acordo com o que determina o inciso 4º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, este projeto depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros desse Poder Legislativo. Portanto, vamos prosseguir com a votação nominal e por ordem alfabética. Os senhores vereadores deverão dizer sim, se favorável ao projeto, e não, se contrário ao projeto. Vereador Adilton Francisco dos Santos. Eu voto sim, senhor presidente. Vereadora Bárbara Bongiolo Saquete. Sim. Vereador Clóvis Jarkeski. Sim, senhor presidente. Vereador Francisco Erinaldo Cardoso de Melo. Sim, senhor presidente. Vereador José Carlos Gomes da Silva. Sim. Vereador Márcio Jorge Bonifácio. Sim. Vereador Manuel Nascimento da Silva. Sim. Eu, vereador Osmar Aparecido Favini. Sim. Vereadora Rosiane Aparecida Francisco. Sim. Declaro aprovado por unanimidade, em turno único, o projeto de lei de número 014 de 2020, conforme apresentado. Apreciação e votação em primeiro turno do projeto de lei de número 015 de 2020, que dispõe sobre a aprovação do loteamento Jardim Irene e da outras providências. Coloco em discussão o projeto. De acordo com o que determina o inciso 4º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, este projeto depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros desse Poder Legislativo. Portanto, vamos prosseguir com a votação nominal e por ordem alfabética. Os senhores vereadores deverão dizer sim, se favorável ao projeto, e não, se contrário ao projeto. Vereador Adilton Francisco dos Santos. Voto com o relator, senhor presidente. Vereadora Bárbara Bongiolo Saquete. Sim. Vereador Clóvis Jarkeski. Sim, senhor presidente. Vereador Francisco Erinaldo Cardoso de Melo. Sim, senhor presidente.
Vereador José Carlos Gomes da Silva. Sim. Vereador Márcio Jorge Bonifácio. Sim. Vereador Manuel Nascimento da Silva. Sim. Eu, vereador Osmar Aparecido Favini. Sim. Vereadora Rosiane Aparecida Francisco. Sim. Declaro aprovada por unanimidade, em primeiro turno, o projeto de lei de número 015 de 2020, conforme apresentado. Apreciação e votação em turno único do projeto de lei de número 017 de 2020, que dispõe sobre a aprovação do loteamento de interesse social Jardim Primavera e dá outras providências. Não, 014, 014. Não, só o 14. Nós temos urgência, Rose? Só 14? Conforme... Já foi. Coloco em discussão o projeto de lei de número 017 de 2020, que dispõe sobre o loteamento de interesse social Jardim Primavera. De acordo com o que determina o inciso 4º do artigo 157 do regimento interno desta Casa, este projeto de lei depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros desse Poder Legislativo. Vamos prosseguir, portanto, com a votação nominal e por ordem alfabética. Os senhores vereadores deverão dizer sim se favorável ao projeto e não se contrário ao projeto. Vereador Adilton Francisco dos Santos. Voto com o relator, senhor presidente. Vereadora Bárbara Bongiolo Saquete. Sim. Vereador Clóvis Jarqueschi. Sim, senhor presidente. Vereador Francisco Erinaldo Cardoso de Mello. Sim, senhor presidente. Vereador José Carlos Gomes da Silva. Sim. Vereador Márcio Jorge Bonifácio. Sim. Vereador Manuel Nascimento da Silva. Sim. Eu, vereador Osmar Aparecido Favini. Sim. Vereadora Rosiane Aparecida Francisco. Sim. Declaro aprovado em turno único o projeto de lei de número 017 de 2020, conforme apresentada. Encerrada a ordem do dia, deixo a palavra livre para as ponderações finais por o tempo máximo de 3 minutos. Com a palavra, a vereadora Rose. Bom, é só para lembrar a nossa população de Sapezal, os números de casos, infelizmente, do Covid têm aumentado muito. Em 33 dias, do primeiro caso, que foi dia 19/5, quando nós tivemos o primeiro caso, e hoje, com 33 dias, nós estamos com 105 casos confirmados dentro do município. Eu acredito que o direito de ir e vir, mas o direito de cuidar, eu acho que nós, população em si, todos, nós devemos se conscientizar do uso da máscara, do uso do álcool em gel, enfim. A população de Sapezal precisa entender que o vírus está aí, que graças a Deus a gente nunca perdeu, nós perdemos uma vida e que a gente sabe a situação que foi, mas assim, do nosso município aqui de Sapezal, gente, vamos se cuidar, por favor. É um pedido assim, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos. Então assim, vamos ter essa proteção, esse cuidado, porque eu tenho muito medo, tenho orado muito para que, principalmente para o pessoal da saúde, que está na linha de frente todos os dias, lidando de segunda a segunda, não tem... um pouco antes da sessão, a menina ia se paramentar para ir buscar um paciente que estava em uma situação bem complicada, me ligaram. Então, assim, se cuidem, gente. A gente não sabe quem pode ser o próximo contaminado, e a gente não sabe o que vai acontecer do nosso amanhã. Então, assim, eu venho implorar, cuide-se. Então, esse é o meu pedido nessa noite, e meu muito obrigado. Boa noite. Bem, pessoal, eu também quero aqui agradecer a população aí que nos acompanhou pelas redes sociais,
Agradecer aí as palavras da Rose, que realmente a gente tem que se cuidar, se zelar, para que a gente não esparrame mais essa pandemia, para que a gente não prolifere mais esse vírus. E a gente tem visto aí na nossa cidade muitos comércios que não estão tomando os devidos cuidados, o devido zelo, e a gente tem aumentado significativamente esse número aí de infectados. Pedimos a todos, a população, que compreenda isso, que não é difícil, a gente sabe que talvez incomoda um pouco, mas o uso de máscara, ela se tornou obrigatória, e a gente vê muitas pessoas não levando isso em consideração, não levando isso em conta, e é onde a gente tem assim aumentado bastante o número dos nossos infectados. Graças a Deus não tivemos até hoje um caso mais complexo, porque está entrando aí com a medicação preventiva, mas se a gente tiver muitas pessoas que contrair esse vírus, de repente a gente não vai conseguir essa medicação, porque não pelo preço, mas pela falta desse produto no mercado. Muita gente precisando, todo mundo tomando, então a gente tem dificuldade em adquiri-la pela quantidade de pessoas que estão usando, e a gente, às vezes, os laboratórios não conseguem produzir em grande escala conforme é necessário. Mas seria isso, e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada esta sessão às 20h13. Sala das sessões da Câmara Municipal de Sapezal, aos 22 dias do mês de junho do ano de 2020.